Olá, obrigado por estar conosco mais uma vez. Novamente estou com o professor Ferdinando Zapparoli. Muito obrigado, professor. Como vai? Olá, Lucas. Prazer estar novamente com vocês aqui, né? Gosto muito do seu trabalho e muito obrigado pelo convite. Poxa, muito obrigado. Hoje a gente vai falar sobre matemática e psicanálise. Professor, você é astrofísico. Como é que é um astrofísico? Como é que foi a descoberta da psicanálise? O caminho da psicanálise, para mim, ele foi um tanto quanto engraçado, né? Quando eu fiz o mestrado, eu estava trabalhando com o conceito de laboratório, laboratório didático, precisava explicar essa fundamentação, e eu percebia que tinha uma paixão dos técnicos que trabalhavam nesses laboratórios em relação ao seu laboratório, ao seu equipamento, ao contexto de montar essa aula. E daí eu comecei a perceber que existia ali alguma coisa que passava do salário, passava de preparar a aula, passava de se preparar como profissional. Conversando com um professor de São Paulo, que era orientador do meu orientador na época, chamado Alberto Villani, ele falou: Isso aí é psicanálise, isso aí é psicanálise lacaniana, né? Isso aí é identificação. Leu o seminário 11. Fui lá, eu, felizão, comprei o seminário 11, li assim, Lucas, em uma noite e meia, e um meio-dia, mais ou menos. Seria tipo 8 horas da noite, parei de ler no outro dia, às 11 horas da manhã. Saí do meu recinto onde estava lendo, fui até meu orientador, joguei o livro em cima da mesa dele e falei: Isso aqui é a coisa mais louca que eu já vi no meu mundo. Não, nunca tinha lido isso, não entendi uma linha e chega, não quero nem saber disso. Parece que é assim que funciona, mas não foi. De repente, o que aconteceu? Voltei, comprei outro livro, né, que dizia sobre como ler o Seminário 11, também li, continuei entendendo, mas parece que é um bichinho, né, que vem e pica. Você fica ali, né, querendo entender, querendo entender. Isso foi em 94. De 94 em diante, eu comecei a estudar psicanálise sistematicamente, mas comecei por um caminho inverso, comecei por Lacan. Quando eu descobri Freud, eu fiquei tão feliz, mas a psicanálise, para mim, até 2017, especificamente, ela foi um objeto que servia, né, ou um aporte de pesquisa que servia para explicar a educação, né, que eu sempre, apesar de ter trabalhado com astrofísica, minha veia sempre foi voltada para a escola. Então, eu estudava abundância em cometas para poder explicar na escola. Estudava astrofísica molecular para poder explicar na escola. Então, eu sempre vinha com a psicanálise, com a relação de objeto, com a transferência, com a identificação, com a pulsão, com o gozo, com o desejo, conceitos da psicanálise que me faziam remeter a alguma coisa da física, né? Foi esse o caminho que eu acabei seguindo. Inclusive, a psicanálise me deu uma ajuda muito grande quando eu fui fazer uma pesquisa com os meus alunos de estágio. A gente foi numa escola que era muito tumultuada e levamos um equipamento da universidade que fazia muito barulho, um negócio chamado trilho de ar. E quando a gente ligou o equipamento, começou aquela barulheira e a gente começou a fazer experiência com quem estava interessado, os outros que estavam em volta começaram a vir, né, para saber o que era, começaram a prestar atenção, começaram a tirar dúvida. Então, cada vez que a gente levava um equipamento, aparecia uma dúvida ali, uma curiosidade. E aí que eu entrei, por exemplo, lá na relação de objeto, né? Então, foi dessa forma que a psicanálise, cada vez que eu não entendia o que a física estava, ou a matemática estava me trazendo ali, a psicanálise me salvava. A psicanálise entrou como as ciências humanas, entre aspas, na física ou na matemática, para fazer eu conseguir explicar coisas que não dava para explicar. Não dava para explicar como que os alunos prestavam atenção no equipamento se não fosse pela psicanálise. Foi aí que a psicanálise entrou na minha vida. Poxa, isso é fascinante, isso é muito bonito. Como é que é para um professor de física ver alunos que talvez ainda nem tenham tocado no livro, já dizendo não gosto disso, não gosto de matemática, isso não serve, eu sou de outra área, nunca vou precisar disso. Isso daí me ajudou a ter um certo, inclusive, né, me ajudou a ter um certo conformismo na psicanálise assim que eu comecei a trabalhar com a psicanálise.
vira uma coisa cultural, né? O aluno ele já vem, né? Quando você entrar, o primeiro, o segundo, terceiro, quarto ano, eles têm um certo fascínio pela matemática, uma coisa gostosa, que conta no dedinho, faz uma coisinha, mexe com material dourado, então é bem lúdica a matemática até o quinto ano. Depois do quinto ano, já vem aquele mistério. Sexto ano, agora vai ficar complicado. Sétimo ano, olha, agora você vai começar a ver o que é difícil. Oitavo ano, entra o X, aí, entrou equação, vira uma bagunça. E aí a gente começa a perceber que esses alunos, eles já vêm com a cultura de que matemática é difícil e com a cultura que matemática nunca vai servir para nada na vida. Então, de alguma forma, ele já vem dizendo que não gostam de matemática, que odeiam matemática, equação de segundo grau, teorema de Bhaskara e aí por diante. E isso é um pouco difícil. Então, o que você tem que acabar fazendo, né? Que foi uma opção que eu fiz, cada professor tem sua opção. Você acaba se tornando ou professor legalzão, ou professor que é simpático, que conversa, que conta uma piada, que participa da rodinha de amigos, que toma lanche no intervalo junto com eles, para aproximar, para que você consiga pelo menos escutar a frase: professor, odeio sua matéria, mas te amo, por isso que eu acabo estudando. Então, foi desse jeito que eu trabalhei muito isso. Mas, de alguma forma, as famílias até colaboram com isso, né? A matemática vem com esse ranço. E sim, infelizmente, também existem professores que fazem questão de manter esse dogma, né? Que a matemática é difícil, então eles sempre transformam a matemática em uma coisa difícil. E a matemática é uma ciência da natureza, então se você aprende a olhar a matemática ou a física a partir do mundo que te cerca, fica muito mais tranquilo, fica muito mais fácil. Em todos os casos, sempre vai ter essa dificuldade em explicar isso. Isso me fez entender que a psicanálise também era assim, talvez até por isso que eu sou considerado por muitos, né, que já me conhecem no trabalho da psicanálise, como aquele que é um apaziguador, né? Eu nunca falo, ou evito, pelo menos, me posicionar contra essa ou aquela linha terapêutica, porque eu acho que todas têm seu lugar, todas têm sua função, e aprendi que a psicanálise apanha porque as pessoas às vezes não entendem o que ela é, né? E muitas vezes, inclusive, a psicanálise é tida, já percebi assim, não é lá muito ético, mas vou falar em algum valor assim aleatório, qualquer, né? Então, se uma pessoa chega assim e fala, mas eu não tenho nem condição de pagar, eu até queria fazer muito, passa ali, marca a sessão, a primeira sessão, vai lá, conversa. Mas não tem condição. Fala, mas quanto você consegue pagar? Eu consigo pagar R$ 30 por sessão. Tá bom, vamos começar a trabalhar. Regala um olho desse tamanho comum. Mas como assim? Né? A psicanálise deveria ser para ricos, a psicanálise deveria ser uma coisa absurdamente cara, porque até quando você percebe em novelas, em filmes, existe isso, né? É a madame, é o empresário rico que vai num psicanalista e fala e devaga e paga lá uma fortuna nas sessões, porque a psicanálise é tida como alguma coisa elitizada. A matemática, infelizmente, e a matemática é a física, né? E até coloco aí a química também. Matemática, a física e a química entram nesse universo do não serve para nada, não vai me ajudar na vida, nunca vou usar isso. Infelizmente, acaba sendo assim. E essa tentativa de deixar a psicanálise chique, digamos assim, prejudica muito o próprio atendimento, né? Sim, porque você percebe que muitas pessoas que poderiam ter benefícios com a psicanálise acabam deixando a psicanálise de lado porque não acreditam. E daí acabam até confundindo, né? Eu fiz uma opção, por exemplo, em fazer uma reforma na minha clínica, coloquei lá uma estante bonita, etc. Mas foi por uma questão de organização da minha parte. Eu tinha uma série de coisas, etc. Ficava espalhada para aqui, para lá, não sei o quê. Eu tenho uma clínica ampla, resolvi fazer aquele armário, coloquei ali uma clínica bonita, né? Um lugar que eu acho aconchegante. Mas por quê? Porque eu quis, porque eu achei que era gostoso, inclusive para o meu próprio paciente se sentir bem. Isso não significa que eu querer elitizar o trabalho. É uma questão de
conforto, né? É como se você tivesse um carro popular e resolva comprar um carro com ar-condicionado. Não é uma questão de status, é uma questão de conforto, de pura opção e pronto, acabou. Né? Então, isso daí é uma coisa que, infelizmente, alguns psicanalistas, não são todos, algumas escolas, eu não entendo muito bem, acabam fazendo essa função de elitizar a psicanálise, até usando uma palavra que eu acho assim, não vou dizer complicada, mas diria assim, que poderia ser abolida do trabalho da psicanálise, que é o valor social. É como se existisse uma psicanálise para quem é rico, uma psicanálise para quem é pobre. Né? Quem é pobre paga o valor social, vai ter lá uma seçãozinha, não sei o quê. Quem é rico paga o valor integral e vai ter... Não, não existe valor social, existe caso a caso, e como eu já disse algumas vezes, uma mãe que pega seu filho com 7, 8 anos de idade, que tem lá, por exemplo, um comprometimento grave motor, traz essa criança dentro de um ônibus por meia hora, no colo, babando nela, porque não consegue, com a cadeira de roda do lado, desce do ônibus, põe a criança na cadeira de roda, leva até a clínica, fica lá uma hora, depois sai, pega a criança, põe, leva no ônibus. Ela quase não precisava pagar a sessão, porque o trabalho que ela já teve já é o pagamento. Né? A confiança de fazer todo esse empenho para levar a um psicanalista para dar uma hora de escuta para a criança, e muitas vezes ela nem percebe uma melhora a olhos vistos, porque essas melhoras demoram muito em comprometimentos motores graves, a gente percebe que essa mãe não precisava. E é tão elitizado isso que eu te digo uma coisa assim que aconteceu na minha clínica, que para mim foi quando eu percebi que eu deveria divulgar a psicanálise e divulgar a psicanálise como uma coisa acessível a todo o público. Uma mãe que foi levar seu filho na clínica, a hora que ela chegou, na primeira sessão, eu fui chamá-la na recepção, ela estava do lado de fora, eu até achei estranho, mas nem questionei o porquê. Ela entrou, mas na hora que ela foi entrar na clínica, ela tirou o sapato e tirou o sapato do filhinho para entrar na clínica, porque, não, eu não quero sujar sua clínica, doutor. Eu falei, meu Deus, põe esse sapato, vamos lá, fique à vontade. O filho dela ia mexer numa coisa, não, vai que quebra. Eu falei, não, ali é o lugar dele, deixa ele ficar à vontade. Então, a gente, infelizmente, por causa dos meios de comunicação e, sei lá, por uma questão cultural que foi se criando, a psicanálise se tornou uma coisa assim inatingível para algumas pessoas, quando deveria ser o contrário. A psicanálise tem que estar acessível a todas as pessoas e é um direito de quem não quer trabalhar por um preço que ache que não é justo, que não trabalhe, mas que não fique divulgando que a psicanálise é uma coisa cara, que tem que se pagar, que tem que se pagar com a vida. Não. O preço da psicanálise já é esse, já é pagar com a vida. Já não é trivial pagar, né? Já não é, o pagamento da psicanálise é o pagamento sofrido. Acho que, principalmente, que nós, psicanalistas, já precisamos de um psicanalista, já batemos numa clínica sem saber o que ia acontecer ali, morrendo de medo, às vezes com não tanto dinheiro assim, né? Então, é realmente muito bonito você valorizar o esforço que a pessoa fez para estar ali. Quando você atende uma pessoa que está quase dormindo, mas foi lá. Sabe aquela coisa? A pessoa pegou um plantão, depois outro plantão, trabalhou por escala, não sei, eu vou falar só uma profissão como exemplo. O cara é vigia, passou a noite inteira lá de guarda e foi para a sessão e está lá quase dormindo, mas com todo respeito, com todo carinho, isso realmente é maior do que o quanto ele pode pagar. Realmente faz todo sentido. Exatamente. Além de ser maior do que quanto ele pode pagar, muitas vezes, inclusive, nós temos que levar em consideração uma coisa. Quando alguém se propõe a nos contar seus maiores segredos, aquilo que pode destruir, entre aspas, a sua vida, né? Ele já está te dando um pagamento muito importante. É lógico, o psicanalista precisa viver, se ele precisa receber, e até faz parte do processo receber. Mas como o François Doutor, por exemplo, colocou no pagamento simbólico, né? Uma criança não tem como pagar,
ela leva um desenho, ela leva uma folhinha, ela leva qualquer coisa que remeta ao psicanalista. Um psicanalista, ele pode ir trabalhando, né? Porque é lógico, se eu pegar alguém que está muito bem de vida e cobrar dele um valor talvez baixo, talvez ele não se responsabilize pelo trabalho dele, porque o baixo que eu digo para o padrão de vida dele, talvez ele não se responsabilize pelo trabalho de estar na sessão, de se comprometer e de compreender que aquilo ali é um trabalho pessoal, que ele está abrindo mão de uma coisa em função de outra. Isso é teoria psicanalítica, mas há que se levar em consideração que muitas vezes, se você pega aí uma pessoa que, por exemplo, né, já citamos exemplos, eu nem quero entrar em valores ou em profissões, mas uma pessoa que vem e te paga R$ 200 por sessão, R$ 50, R$ 200 por mês, R$ 50 por sessão e ganha um salário mínimo, ela está abrindo mão de uma coisa muito importante para ela. Ou ela não está usando Uber, ou ela está deixando de comprar comprar carne para fazer um churrasco, ou ela está indo a pé ou de bicicleta para o trabalho, porque teve que abrir mão de alguma coisa para despender daquele trabalho. Então, o valor é o valor relativo àquilo que ela tem que abrir mão para poder estar lá, como você falou. Muitas vezes a gente tem que abrir mão de alguma coisa para poder estar no trabalho na sua análise pessoal, fazendo supervisão, adquirindo livros, né, que infelizmente no Brasil ainda são muito caros, né, se dedicando no investimento da própria clínica. Então, são coisas que também o psicanalista tem seus gastos e ele tem sim cobrar. Ninguém está aqui dizendo que não tem que cobrar, mas não precisa deixar claro, você vai pagar pouco porque eu estou te atendendo pelo valor social. Não, você vai pagar o valor que para você é muito alto. Né? Se pudesse fazer uma alusão sem entrar no ramo da religião, mas a sabedoria que a Bíblia às vezes transmite para a gente, né? É igual a dracma da viúva lá, né? Ela deu a dracma, mas ela só deu uma dracma, mas ela deu tudo que ela tinha. Então, isso que é fundamental. Se você tem 100 dracmas e dá 5, você deu muito menos do que quem deu tudo que tinha, né? Exatamente. Muito menos. Então, é fundamental perceber isso. Eu acho que tem tem uma outra semelhança, pelo menos para mim, eu acredito que, por mais importante que seja o professor de matemática, o professor de física, o professor de química, qualquer coisa que envolva cálculo, também são ciências que você precisa de um tempo sozinho, resolvendo aquilo ali, e errando, e fazendo de novo. Assim como a psicanálise, você precisa do seu analista, mas você tem também um duelo seu, contra você mesmo, digamos assim. Você tem que vencer também um percurso sozinho. Eu acho que essas coisas são muito semelhantes. Eu acho incrível porque essa sua colocação, porque na universidade, principalmente na universidade, no ensino médio, no ensino fundamental também, isso seria a parte da tarefa, por exemplo, o professor resolve lá 2 ou 3 exercícios e depois tem 10 exercícios para que o aluno desenvolva o seu conhecimento. Mas na graduação isso era muito incrível para mim, porque o professor resolvia uma parte da equação, por exemplo, tem uma coisa que que a gente resolve muito, tanto na física, a equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio, e na matemática, o desenvolvimento total do teorema de Bhaskara, que serve para resolver a equação de segundo grau. O professor resolve um pedacinho, aí ele coloca, será trivial o aluno perceber que, e coloca o resultado. Esse será trivial com 4 páginas de conta. Né? Então, você fica ali, você faz, erra, volta e faz, e erra, volta e faz conta, e apaga, e pensa, e pesquisa em livro, e olha de novo. E o que será que está errado? E o mais interessante, ou o pior de tudo, isso não está resolvido em lugar nenhum. Todo mundo resolveu tudo isso, mas eu acho que deve ser uma sacanagem que os matemáticos e físicos vão fazendo, eles vão apagando isso para não ficar isso como prova em lugar nenhum. Então você vai, até que você chega no final, você resolve a conta, você olha, você vê o resultado, você fala, pá, nossa, que legal. Cara, é isso então que era desenvolvido. E daí você começa a valorizar que isso foi feito com aquelas canetas tinteiro, sabe, que borrava, aquela coisa difícil, a partir do nada. E você fala assim, olha como é que esses cientistas eram, cara, olha que coisa louca.
pensar, quando eu comecei a estudar astrofísica, eu me lembro que um professor falou assim: nunca se esqueçam de agradecer Newton, nunca se esqueçam de agradecer Galileu Galilei. Aí eu lendo uma história de Galileu Galilei, o cara ficava deitado no chão, desenhando o céu, e ele ia marcando, aí comparando desenho a desenho 4 meses depois, ele percebia que uma coisa se movimentava. Isso que se movimentava, falava, bom, mas essa estrela não está no mesmo lugar, é uma outra coisa. Aí você fala assim, fascinante isso, né? E isso é a dedicação e o formalismo que a própria psicanálise exige, de você terminar uma sessão e não sair dali lavando as mãos, de você terminar uma sessão e depois começar uma reflexão em algum momento, mesmo depois da sessão, sobre aquilo, sobre por que a sessão parou por ali, sobre por que você silenciou, sobre por que você mentiu, sobre por que você não quis contar, né? Isso é um trabalho seu, porque o psicanalista não sabe o que você não quis contar. Agora, você sabe e sabe por que você não quis contar. Então, isso é um trabalho muito importante que a matemática e a física acabam fazendo, né? Trazer a necessidade do estudo sistemático. E para quem quer se tornar um psicanalista, também. Você pode fazer 1 milhão de cursinhos na internet, você pode fazer 1 milhão de cursos de especialização, você pode fazer análise por 10 anos, supervisão por 10 anos, mas a clínica, ela depende de uma reflexão sobre como é que vai ser o seu trabalho, para que você possa se comprometer verdadeiramente com ele, e não sendo um reflexo de como é o seu psicanalista, você vai se comportar igual ele, o outro você vai se comportar igual ele, para que você possa defender aquilo que você quer fazer. Já dizia Lacan, que você tem o seu estilo, eu tenho o meu, né? E você escolhe o que você quiser. Isso daí é uma coisa que não pode ser deixada de lado, que não pode ser abandonada. E é algo muito perigoso, né? Porque é muito comum analistas tentarem copiar Lacan, copiar o Freud, mas copiar, eu estou falando, se for possível, até o jeito de andar, sabe? Eu vou, no Brasil, 42 graus, usar uma roupa igualzinha que ele usou no inverno parisiense. E que a gente acaba perdendo nossa própria técnica, né? O nosso jeito de olhar o paciente, né? Digo até mais, você está onde mesmo, Lucas? Desculpa, Eu estou eu em me Vitória. confundo. Oi, você está em Não, sem Vitória. problema. Você está Em em Vitória. Vitória, aqui tem o Gustavo também, né? Fica meio confuso. Mas eu, Ferdinando, em Londrina, trabalho diferente de você, Lucas, em Vitória, que vai trabalhar diferente do Marcelo Veras na Bahia. Por quê? Porque são linguagens diferentes, são termos diferentes e muitas vezes são problemas diferentes, né? Então, a gente tem que entender que o copiar, o criar regras, você não vai usar perfume na clínica, você vai usar roupa marrom, você não vai dar risada com o seu paciente, isso daí tudo são métodos que a gente vai criando para esconder o fundamental, que é a escuta. E a escuta, ela é um tanto quanto regional. Tanto que se eu sair de Londrina hoje, for morar em Maceió, eu vou ter que desenvolver algumas escutas lá. Talvez eu vou ter que conviver lá por 3, 4 meses antes de começar a atender, para entender as gírias, o jeito de falar, os problemas que a cidade apresenta, porque aqui eu não faço ideia do que é um turista. Londrina tem muito pouco turista. Maceió vive de turista. Entendeu? Tanto que a pandemia para Londrina era o problema do comércio fechado. A pandemia para o Nordeste é o problema dos turistas não estarem indo lá. Né? Então, são realidades diferentes e que a gente tem que entender, porque isso faz parte do sofrimento humano. E é por isso que é fundamental se entender na física uma coisa que é interessante. Quando a gente trabalha com a física tem uma linguagem universal, mas daí você vai, por exemplo, eu tive contato com um professor aqui de Londrina, que veio para Londrina, que era da Sibéria, né? Lá ele era um cara que trabalhava com uma física extremamente complicada, que é chamada de física teórica, e quando ele chegou no Brasil, ele se impactou com o tanto que a gente estudava aqui
a física de materiais, que é a física do concreto, a física a física das construções, por exemplo, do concreto, da telha, etc., né? Porque lá na Sibéria não tinha esse problema. Aí, conversando e dialogando, etc., nós conseguimos concluir, depois de muito tempo de conversa, que aqui no Brasil nós temos problema com rachadura, porque a nossa variação térmica é absurdamente grande. Na Sibéria, a temperatura varia de -10 até 5 graus, ou seja, não tem, a margem de variação de temperatura dele era muito pequena. Ele falou, nossa, que interessante, né? Lá nós estudamos a física teórica, porque a gente não consegue nem fazer experiência, a gente não consegue aquecer água lá. Mesmo nos laboratórios aquecidos, etc., isso não dá muito certo. Então, a gente trabalha muito com a teoria. Aqui vocês trabalham muito com a prática e a teoria fica meio em segundo plano, né? Tanto que no Brasil tem muitos físicos teóricos, mas poucos considerando o tamanho do nosso país. Então, é fundamental entender essas diferenças. Se na física, que é uma ciência que tem uma linguagem universal, já existe até essas diferenças de interesse, né? Na psicanálise também. Isso é uma vantagem de quem aprende a olhar, e talvez isso seja a grande magia de ser um professor, quando você está no caminho da psicanálise, que você entende que, nossa, por mais que você tente explicar da melhor maneira possível, cada aluno vai compreender a coisa de um jeito, a tua fala vai chegar para um de um jeito, para outro de outro, e você está explicando exatamente a mesma coisa, inclusive nos tempos. Eu sempre fui professor de universidade de ensino médio, no final da carreira eu resolvi ir para o ensino fundamental. Quando eu cheguei no 6º ano, para mim era trivial. 3 mais 3 igual a 6 e pronto, acabou. E eu comecei a fazer uma vez uma conta no quadro lá, e a hora que eu olhei todos os alunos assim, alguns até com beicinho de chorar. Eu falei, gente, o que aconteceu? A gente não está entendendo, professor, está tudo muito rápido. E daí eu tive que parar. Aí, olha a outra descoberta. Eu falei, não, vou ter que ser didático, daí lembrei da minha didática, etc. Comecei a escrever no quadro com uma série de cores diferentes, porque ficava mais bonito, o quadro ficava mais didático. Tive que parar rapidamente, por quê? Porque a hora que eu olhei, tinha principalmente as meninas, com aquela fila de caneta em cima da carteira, e cada uma copiando do meu quadro do jeito que estava. Moral da história, um quadro elas demoravam meia hora, meia aula para copiar, elas e eles, meia aula para copiar, porque eles queriam copiar exatamente igual. Eu falei, oh, meu Deus do céu, como é que a gente vai achando isso? Aí fui conversando e fui desenvolvendo. A escuta ela é fundamental na escola e acaba sendo fundamental na análise, inclusive para isso que a gente, né, já pensou. A psicanálise, ela é para a vida toda, ela é demorada. Não, a psicanálise é uma coisa muito pessoal, muito do paciente, e na maioria das vezes é o próprio paciente que acaba se dando alta. Estou bem, estou bem. Tem certeza? Estou. Então, tchau. Tá. E pronto. Tá. É dele a decisão que ele não quer continuar. Não sou eu que vou dizer para ele, olha, a não ser que seja uma questão de vida, né? Ele está depressivo, está perto de um suicídio, alguma coisa que eu percebi, daí eu posso pedir o apoio da família, etc. Mas se não for isso, se ele não quiser mais continuar, fazer o quê? É a vida. A vida que segue. O nosso trabalho não pode ser diretivo, né? Uhum. Essa autonomia é uma das coisas mais importantes do tratamento psicanalítico. Ele se desenvolver, ele olhar para a direção que ele quer olhar, fazer o que ele quer fazer, é uma das melhores coisas que pode acontecer na psicanálise. Se todo mundo quiser ser que nem eu, ou que nem você, ou que nem qualquer outro psicanalista, para a pessoa vai ser horrível, porque ela não é você, ela... Sabe, eu digo, se ele ou ela tentar se moldar ao meu jeito, ou pior, se eu tiver esse interesse de tornar as pessoas como eu farei que as pessoas fiquem doentes. Elas não podem. E além de ficarem doentes, a gente fica fazendo uma pseudo-fidelização, né? Segurando o paciente na clínica, e ele não tem muito mais o que fazer. Não é que nem sempre ele resolveu o problema, mas às vezes também chega um momento que você não quer resolver, né? Muitas vezes você pergunta assim,
por que que você não tenta dirigir para, né, aparece lá nos carros aqui, não tem muitos carros assim, perca o seu medo de dirigir. Aí você pode perguntar, por que que você não tenta dirigir para descobrir se você ainda tem medo? A pessoa fala, porque não faz diferença nenhuma para mim hoje saber dirigir ou não. Tem Uber, tem ônibus, eu me viro bem. Eu nem quero saber se eu tenho medo ou não. Mas era importante. Olha, veja bem, quando você fala, mas era importante, você já matou a conversa que já virou a sua opinião. Se a pessoa falou, eu estou bem do jeito que eu estou, para quê que eu vou querer fazer com que ela entenda que é importante ela dirigir? Ela não quer entender, ela não quer nem saber por que que ela tem medo de dirigir. Ela só não quer dirigir e pronto, acabou. Temos que entender que quando alguém chega na clínica, chega por uma demanda que está causando um sofrimento tão grande que incomoda. E aí sim começa um trabalho. Agora, criar problemas, como vão lá, né? Isso aí fica parecendo curandeirismo, né? Trago a pessoa amada em 3 dias. Eu até acho que algumas propagandas se assemelham a coaches ou algo parecido. É, aparecem direto para mim propagandas como tenha um consultório cheio, seja um fenômeno das redes sociais, seja... O meu objetivo como psicanalista não pode ser esse. Uhum. Não pode ser esse. Isso. O que não significa que nós não vamos fazer. Eu adoro o Instagram, o Facebook, o Não, YouTube, sim. etc. Estou me preparando para isso, mas isso não tem nada a ver com transformar, trazer pessoas, transmitir a psicanálise, divulgar a psicanálise, divulgar até o meu próprio trabalho, né, enquanto professor, enquanto coordenador de cursos de especialização. Isso é uma função muito clara. Esse negócio de fique rico com psicanálise é um tanto quanto duvidoso e nem todo mundo vai chegar a esse ponto. E outra coisa, há que se deixar bem claro que o que é ser rico com a psicanálise também. Então, essas coisas de tentar fazer com que uma profissão se torne uma realização pessoal no sentido de fazer com que ela se torne assim a coisa mais importante da vida da pessoa, é muito preocupante, principalmente quando você lida com pessoas. Isso é fundamental para quando você trabalha, por exemplo, enquanto professor, mesmo enquanto professor. O que eu tive que descobrir? Eu tive que descobrir que eu tinha um limite. Chegou um momento que eu tive que descobrir que eu tinha um limite. Eu comecei a dar aula de especialização, eu comecei a dar aula na graduação, eu comecei a dar aula no ensino médio, e eu me entupi de aulas. Tudo começou a ficar mal feito. Tudo. Eu ia de Londrina para Maringá, que é uma cidade que está a 100 quilômetros aqui de Londrina, para dar aula. Eu comecei a ganhar um bom dinheiro, mas tudo começou a ficar mal feito, porque eu não conseguia me dedicar a nada, eu não conseguia preparar nenhuma aula, eu sempre estava cansado, eu sempre estava irritado. Então, eu tive que entender que algumas coisas ultrapassavam os meus limites. E o que eu fui fazer, então? Eu fui me preparar para ser um pesquisador e trabalhar em laboratório e deixar um tanto do meu horário de vida para poder ser um professor, para poder me tornar um professor assim, bom, ou pelo menos um professor preocupado e dedicado a seus alunos. Então, é fundamental entender isso. Assim como também é fundamental você entender que algumas coisas você domina, que outras você não domina, e isso tudo é o que passa pela psicanálise. Você tem que entender também, você tem que entender quais são os seus limites. Tem um consultório cheio. Beleza, vamos lá, legal, vamos ter um consultório cheio, 10 pacientes por dia. Gente, do sexto em diante, se você não tiver uma estrutura física, inclusive, você vai começar a fazer um trabalho talvez ruim. Então, você tem que pensar nessas realidades. Se sobra um tempo para você poder relaxar um pouquinho, tomar um café, conversar um pouco com um colega, sair um pouco da atenção flutuante, porque é um trabalho exaustivo, né? A atenção flutuante, lembrar do que está sendo falado, estar atento a tudo. Não é um momento que você pode mexer no celular, não é um momento que você pode ficar se mexendo muito na poltrona, dependendo da posição, para não parecer que você está incomodando. Isso não é muito regra, mas é que fica esquisito, né? Você fica chacoalhando para um lado e para o outro, se coçando. Então, tudo isso, né? Você tem, se você for uma pessoa mais ou menos igual almoçou
tem que fazer aquele soninho, né? Não adianta você marcar um paciente, você acaba de almoçar, marca o paciente 1 hora da tarde para ganhar dinheiro, você vai dormir na frente do cara. Então, você tem que entender que tem suas limitações e que promessas são complicadas, né? Hoje, eu confesso que me assusta muito quando aparece fique rico com psicanálise, tem um consultório cheio, resolva seus problemas pela psicanálise, a psicanálise é a solução de tudo, é, a psicanálise é a mãe das terapêuticas, não sei mesmo. Às vezes, dependendo do caso, uma boa conversa de boteco, tomando uma cerveja, vai resolver tão bem quanto a psicanálise. Não vai na raiz do problema, mas aquilo é temporário. Amanhã ou depois você quer mexer na raiz, daí você vai para uma sessão de psicanálise. Mas nem sempre você precisa colocar a psicanálise. Isso daí era uma pretensão das ciências, né? Chegou um momento que a física, a química, a biologia, a matemática disputava quem era a mãe das ciências, né? Então, a matemática é um instrumental da física, a física sem a matemática não é nada, a matemática é a física aplicada, a química, não sei o quê. Começou tudo isso, até que algum dia alguém olhou e falou assim, olha, para ser bem sincero para vocês, nenhuma é a mãe da ciência, porque uma não existe sem a outra. Não existe física sem matemática, não existe matemática sem biologia, não existe biologia sem química, não existe química sem física. Se tudo está interligado, que seja importante, que a gente aprenda a dialogar, que a gente aprenda a trabalhar. Talvez seja uma utopia, mas que chegue algum momento em que eu vá atender uma criança que tem o diagnóstico do espectro autista e consiga atrapalhar com o terapeuta ocupacional, com o psicólogo, com o psiquiatra e o psicanalista, cada um fazendo sua função, sem atrapalhar o trabalho um do outro. Eu estou numa escuta, eu estou numa outra linha. Não tem nada a ver com o que o psicólogo com o ABA está fazendo, que não tem nada a ver com o que o terapeuta ocupacional está fazendo, que não tem nada a ver com o que o psiquiatra está fazendo. E a gente pode dialogar, cada um seguindo a sua linha de trabalho, respeitando um ao outro, e não criando uma guerra como se a minha fosse melhor que a sua. O problema é que, às vezes, analistas e outros profissionais também estão fechados em si, né? E não percebem o outro, não percebem o desenvolvimento, avaliam a situação própria. Como alguns professores, a aula pode ser divertida, pode ser alegre, senta no lado desse rapaz que ele está com dúvida em matemática básica. Não, mas o orgulho é fazer desse jeito e que, às vezes, não auxilia o aluno. Eu tinha professor, Lucas, que, olha, até hoje eu falo assim, meu Deus, por que isso? Ele tinha uma folha de papel vegetal, papel vegetal é uma folha transparente, né? Os nossos ouvintes talvez vão saber. Ele pegava, ele desenhava o gráfico nessa folha que ele considerava na medida e na coisa correta e colocava em cima do gráfico que tinha sido desenhado na prova. Se estava diferente, ele riscava e dava 0. Às vezes, a régua dele, né? Se você pegar a minha régua do departamento de física, é uma régua de precisão. O meu centímetro lá do departamento de física é bem diferente do centímetro que eu tenho na minha clínica, que é uma régua de plástico vagabunda que eu comprei na papelaria do lado ali da minha clínica. Poxa vida, nem todo mundo vai conseguir ter uma régua de metal de precisão, que inclusive tem que ficar guardada dentro de um armário, que tem uma temperatura X, etc., sabe? Então, é importante se perceber isso. E muitas vezes o professor tem essas exigências, né? A matemática não pode ser fácil, tanto que existem piadinhas de youtuber e até mesmo do dito popular, né, que fala assim, se é fácil na matemática, ou está errado, né? Ou está errado, ou não é matemática. Porque não dá para entender quando você resolve uma conta. Mas você percebe que isso é dessa coisa de tentar transformar a ciência em algo inatingível, quando o que a ciência faz é explicar a natureza. Se um professor pega um fósforo, risca o fósforo e mostra o fósforo queimando, e vai explicando combustão, vai explicando transformação química, transformação física, etc., não que o aluno talvez vá compreender naquele momento, e talvez ele nem se interesse, mas em algum momento ele vai riscar esse fósforo e vai falar, nossa,
Nem que seja para se gabar para o filho, ó, isso aqui é uma transformação física, e daí ele vai recordando e vai trabalhando. Então, é necessário fazer com que a matemática, a física se aproxime das pessoas. Assim como é necessário fazer com que a psicanálise também se aproxime das pessoas. Psicanálise com muita técnica se afasta das pessoas. Técnica que eu digo regras, fundamentos, pensamentos, não sei o quê. Não, a psicanálise ela tem como fundamento principal escutar o sofrimento humano. E se é para escutar o sofrimento humano, trabalhamos com pessoas. Pessoas não são valores, pessoas não são profissões, pessoas não são tanto que elas pagam. Pessoas são aqueles humanos que sentam na nossa frente e nos pedem, dentro daquilo que eles compreendem, socorro. Né? O que eu posso fazer para melhorar a minha vida? Isso é um pedido de socorro. Isso é um pedido do tipo, normalmente até, diga-se de passagem, né, a psicanálise, já passei por um monte de coisas, não dei conta e eu preciso de você. Aí você vai falar assim, mas o psicanalista não está nessa função. O primeiro momento é isso, ele vai procurar a gente porque ele vê na gente a solução dos seus problemas. Com o trabalho, ele vai compreendendo as outras nuances. Mas não é, tem psicanalista que já encosta e fala, não sou eu que vou resolver o seu problema está com você e através da sua fala nós vamos conseguir fazer isso. O cara está sofrendo, está te pedindo socorro, e você vai falar para ele que ele pode resolver isso sozinho, ele sai da clínica e fala, então tá bom, vou resolver. Né? Vou ficar aqui sofrendo. Então, aqui se tomar cuidado. Acolhimento não é dó, acolhimento é aprender que o sofrimento humano tem que ser escutado em primeiro plano, para depois, em qualquer outro momento, através do trabalho, da intervenção, etc., a pessoa conseguir começar a compreender o que está acontecendo. Mas essa monstruosidade de dizer que e daí eu acho que até transmitir isso que você falou. Fica parecendo até uma frasezinha de coach, né? A solução está dentro de você mesmo. Então, tá bom, então não vou É gastar meu uma, dinheiro. é uma frase muito bonita, mas que não quer dizer nada, né? Exato. Nada. A solução está dentro de mim, eu vou parar, pensar 5 minutos o que eu devo fazer e vou resolver essa história. E eu acho que para uma pessoa parar e num completo desconhecido, acreditar nele e falar coisas que jamais, mas jamais falaria, tem que estar precisando muito, muito mesmo. E que eu acho que a física me ajudou a compreender. Porque quando se fala, eu fico bem interessado nisso, né? Não vou entrar muito nessa discussão, porque às vezes eu fico até meio louco. Mas quando a gente fala que a análise tem que ser feita com duas pessoas, o analista e o analisante, quando a gente diz que não existe acesso do inconsciente que não seja no set analítico, que é a associação livre, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, então, qual que é a função do psicanalista? Ficar sentado ali fazendo semblante de nada e o cara vai falando? Ele precisa estar dentro de um set analítico? Não. Ele pode estar batendo um papo com algum amigo e vir alguma coisa, ele não saber o que é aquilo. Essa é a diferença, talvez, de estar dentro de um set analítico. A mesma coisa do psicanalista. O psicanalista não fica mudo. Ele intervém, ele chama atenção, ele fala, olha, esse nome já é a quinta vez que aparece. É verdade, né? Você estava falando de Guaratuba, apareceu o nome. Você estava falando de Londrina, apareceu o nome. Você estava falando da festa de aniversário do seu avô, apareceu o mesmo nome. Opa, verdade. Isso é a minha função. Então, esse negócio aqui, a solução está dentro de você, tá dentro de você, mas só vai sair daí de dentro de você se você estiver com o apoio de alguém que está atento a isso que você está dizendo, que muitas vezes você não está. Até de poder olhar para a pessoa e falar, por que ficou quieto? Opa, você percebeu que eu não ia falar, né? A grande questão é que para falar a solução está dentro de você, não há necessidade de estudo algum. Mas para perceber isso que você falou, olha, é a quinta vez que você repete, olha, toda hora você esquece esse nome, aí tem que ter lido Freud, Psicopatologia da Vida Cotidiana. E quantas pessoas leram esse livro? Essa eu acho que é a grande questão. Porque ter uma pose de analista
isso é tranquilo, é fácil. Mas agora, ler esse livro e não entender, e procurar no alemão, e buscar as referências, porque ele vai citar personagens que a gente não tem acesso, né? A gente nasceu 100 anos depois do Freud. Sim. Então, aí é bem mais difícil. Olha, eu achei incrível. Eu estou lendo num grupo que começou agora e eu não tinha lido ainda, o Infamiliar. E as 10 primeiras páginas do Infamiliar é toda uma justificativa dos autores para explicar por que a palavra infamiliar. Isso me chamou tanta atenção, e eu escutando, e já começando a ficar implicado, resolvi procurar no dicionário. Eu estava com o dicionário, procurei, não tinha. Digitei no Google, não tinha. A palavra infamiliar não existe na língua portuguesa. Aí eu falei, olha, eles estão aí explicando para a gente que eles tiveram que fazer uma tradução adaptada da Alemanha para conseguir fazer a gente compreender o que é o termo, né? E o quanto a língua, às vezes, fica com um buraco. Então, eles foram fazendo tudo isso. Então, é importantíssimo isso que você falou, porque a gente vai compreendendo, por exemplo, que está muito em jogo aí sobre a graduação em psicanálise, bacharel em psicanálise. Não dá para falar assim, não pode ter bacharel em psicanálise, não é justo, não pode, isso aqui. Não, tem que se compreender que muitas vezes o que estamos aí em jogo não é bem transformar a psicanálise numa profissão, mas tornar-se um psicanalista não é pelo bacharel. Agora, se fosse bacharel da teoria psicanalítica, só vamos estudar os livros de Freud, vamos entender, vamos sair bacharéis na teoria, vamos sair bacharéis no estudo. Bom, tudo bem, né? A formação é de uma outra ordem, porque eu não posso obrigar você a fazer análise comigo, porque eu sou o seu professor. De repente você não confia em mim, de repente você não tem transferência, de repente você me conhece. Então tem uma série de coisas aí. O problema não é a crítica, o problema é quando a crítica ela é embasada naquilo que mais ou menos se imagina. Que Freud falou que a psicanálise não deveria ser estudada nas universidades. Ao contrário, Freud falou que bom seria se a psicanálise fosse estudada nas universidades, mas estudada enquanto teoria. O que eu fiz? Eu não fui psicanalista por 20 anos da minha vida. Eu estudei psicanálise, eu entendia de toda a teoria, eu participava de cursos, eu contribuía, eu falava, eu fazia tudo certinho, eu achava que estava tudo correto. Até, né, fazer, na minha análise pessoal, eu achava que estava tudo mais ou menos indo dentro daquilo que eu pensava. Fiz lá, comecei a atender, fiz as primeiras previsões, estava mais ou menos bem. Até que eu realmente me deparei com um caso que eu não sabia o que eu fazia. E quando eu fui conversar com o supervisor e falei, eu não sei o que fazer, ele olhou para minha cara e falou, até que enfim você percebeu que é psicanálise. Porque até agora você chegou com solução para tudo. Né? Tudo que você falava, você traz solução. Estava quieta aqui esperando a hora que você ia perceber que você ia não saber. Falei, olha que interessante. E isso daí me fez também ver outras coisas. Quando eu fui fazer a minha clínica, que eu fui conversar com o supervisor, né, eu pensei que ele ia me explicar como é que atendia a criança, etc. Ele pegou uma prancheta e desenhou como é que tinha que ser a clínica. Aqui uma poltrona, aqui outra, aqui você vai colocar não sei o quê. Esse é um design que eu acho legal. Ó. Sempre duas poltronas que você vai atender pai e mãe, né? E mais a sua poltrona, então 3 poltronas. Ele me ensinou como é que tinha que ser a clínica, e isso a gente fica pensando assim, puxa vida, olha como é importante a discussão da psicanálise. Quando eu fiz a estante que está lá, alguém falou para mim, e o espelho? Falei, não. Falei, vou aproveitar essa porta e colocar espelho. Isso, se atende criança. Às vezes um espelho é interessante. Falei, puxa vida, que legal. Então, é na discussão, e é esse o detalhe, é na escuta. A diferença é que a gente fica tentando dogmatizar e tentando transformar pessoas. Tanto que a frase que mais se usa, e você deve perceber isso em quase todos os grupos, aqui não tem o mestre. Puxa vida. Que não era necessário falar isso. É um grupo de estudo, não tem um mestre, né? Existe ali um monte de gente que está querendo dialogar e aprender e dizer. Professor, muito obrigado.
Bom, primeiro, agora eu fiquei louco para ler o Infamiliar também. Eu não Muito li o bem. Infamiliar. Eu achei bem interessante. E eu agradeço de coração, e eu acho que a psicanálise, ao contrário do que as pessoas imaginam, ela envolve uma certa loucura, como, por exemplo, estar na madrugada de sábado para o domingo Falando sobre discutindo psicanálise. psicanálise. Então, eu agradeço muito, professor. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço o convite, realmente é fascinante falar sobre isso, e acho que uma coisa que é fundamental, né, a todos que estiverem nos escutando. Eu estou aí nas redes sociais, né, o Lucas também. Entrem em contato conosco, não fiquem tentando descobrir a pólvora já está inventada. Converse com quem já está trabalhando, converse com quem vocês gostam, e discutam e aprendam. A física, a química, a matemática, a biologia, ela foi feita dessa maneira, ela foi feita de diálogos, as pessoas ali debatendo, conversando, e aparecia uma ideia e vinha outro com outra, etc. Né? Foi necessário mais de 100 anos para poder se elaborar a gravidade, por exemplo, não foi do dia para a noite, e era através das discussões que aconteciam nas escolas. A gente perde muito tempo hoje criticando, então também é importante discutir, apresentar ideias, conversar com as pessoas. Isso é o fundamental na educação, isso é o fundamental na formação da psicanálise, isso é fundamental para a vida. Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. Lucas, muito obrigado pelo convite. E eu estou à tua disposição. Querendo falar sobre psicanálise, estou sempre aqui. Poxa, muito obrigado.